Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade aos assuntos que estamos vendo, né, vamos falar sobre o primeiro grupo que representa organismos que possuem 4 membros, certo? Não possuem os 4 membros, que seriam as 4 patas, que é a classe anfíbia. Como já sabem, ritual de estudo, cadernos, caneta, lápis, papel, algo que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir e os pontos principais da aula, né? Principalmente as dúvidas, caso vocês queiram tirar lá no momento da live, e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, né, a introdução, que seria esse grupo anfíbia. Os anfíbios constituem uma classe de animais vertebrados, pecilotérmicos e que não possuem uma bolsa amniótica, ou seja, eles não possuem um dos anexos de processo de desenvolvimento embrionário. E eles são agrupados dentro dessa classe anfíbia. A característica mais marcante dos seres vivos da classe é o seu ciclo de vida dividido em 2 fases, uma aquática e outra terrestre. Apesar de haver exceções, como vocês verão a seguir. Então, nós temos aí alguns exemplares, né? Como vocês estão vendo, são répteis, ou são anfíbios, aliás, né? Parece, inclusive, né? Vocês vão ver que tem um bichinho que parece um lagarto, parece um réptil, mas não é um réptil, são anfíbios, certo? Tem um bichinho que parece uma cobra também, são anfíbios. Então, os anfíbios, eles têm, né, como característica, além de serem pecilotérmicos, né, seria basicamente o primeiro grupo de animais na linha evolutiva a conquistarem o ambiente terrestre, não de forma efetiva, e veremos por quê. Características gerais. Então, nós temos aí, né, um sapinho lindo, maravilhoso. Primeiramente, são animais tetrápodes, ou seja, possuem os 4 membros, como vocês já imaginam. Possuem as glândulas mucosas e de veneno. Então, as glândulas mucosas são utilizadas para lubrificar o corpo do animal, porque ele ainda tem uma ligação muito forte com o ambiente aquático. Inclusive, ele tem uma grande tendência a perder a água para o ambiente, graças a isso. E as glândulas de veneno servem para a proteção do animal. Respiração, ele possui 4 tipos diferentes de respiração, pelo menos em uma fase da vida. Então, ele vai possuir respiração branquial, pulmonar, cutânea e bucofaríngea, certo? Os ovos são sem casca, o que vai fazer com que esses animais dependam do ambiente aquático para o processo reprodutivo. Na fase adulta são carnívoros, então a grande maioria deles na fase adulta são carnívoros. Quando girinos, eles vão se alimentar de insetos, então são insetívoros. Quando adultos também são insetívoros, mas vão também se alimentar de outros tipos de organismos. Passam por metamorfose, seja completa ou incompleta, mas vão passar por um processo de transição entre sua forma após o ovo, né, após a eclosão do ovo, até a sua forma adulta. São pecilotérmicos, ou seja, não controlam a temperatura corporal de dentro para fora, eles vão depender da temperatura do ambiente para fazer esse controle. Podem ser terrestres ou aquáticos, certo? Então, vocês têm os sapos como exemplo, né, que são terrestres, e tem as rãs que são completamente aquáticas, mas todos eles, mesmo sendo terrestres, vai depender da água para a reprodução, justamente pelo fato dos ovos não possuírem casca. Cladograma, né? O cladograma que representa a classificação do grupo. Nós temos aí o grupo anfíbia, temos uma divisão entre 3 clados diferentes. O ápoda, vocês têm aí o primeiro, né? Primeira ramificação. Tem outra ramificação que se divide em 2. Essa ramificação se chama de batráquia, que é onde surgem os membros, efetivamente. Então, vocês têm aí o primeiro grupo, urodelas. Urodelos são os anfíbios que possuem cauda, e anuros são os anfíbios que não possuem cauda na fase adulta, porque durante o estágio larval, né, os girinos possuem cauda. A classificação, como vocês já imaginam, é classificado justamente naqueles 3 grupos. O grupo ápoda, que é chamado de gimnophiona, certo? Que são animais que lembram, né? São chamados de vermiforme ou serpentiforme,
por ter esse corpo alongado, cilíndrico. Nós temos o grupo Urodela, que são os anfíbios que parecem lagartos. E nós temos a ordem Anura, que são aqueles anfíbios que não possuem cauda na fase adulta. E cada um dos grupos. A ordem Gymnophiona ou Apoda é a ordem dos anfíbios que inclui cerca de 175 espécies distribuídas em 5 ou 6 famílias, variando por classificação. São encontradas na América do Sul, na América Central, na África e no Sudeste Asiático. E os gimnophionos, eles se caracterizam justamente pela ausência das patas. São chamados de gimnophionas ou cecílias, certo? Então, parecem uma serpente, porém é um anfíbio. Ordem Urodela. A ordem Urodela, né, constitui uma ordem de anfíbios caudados, ou seja, que possuem caudas. Compreende as salamandras e os tritões, né, com cerca de 515 espécies. Tais animais têm o corpo alongado, patas curtas e uma cauda relativamente longa. Superficialmente assemelham-se a lagartos, dos quais podem ser distinguidos pela ausência de escamas. Então, eles não possuem escamas, diferentemente dos lagartos. Então, vejam aí a representação, né? Tritões e salamandras são exemplos de animais do grupo de anfíbios do grupo da ordem Urodela. Por fim, nós temos a ordem Anura. Na ordem Anura, nós temos os animais, né, pertencentes à classe anfíbia, que vai incluir sapos, rãs e pererecas. Diferenças entre esses três grupos, né? Sapos, rãs e pererecas, também grupos utilizados na classificação comum, né, do cotidiano. Sapos são aqueles anfíbios terrestres, rãs são aquáticas e as pererecas são arborícolas. Elas possuem estruturas em seus dedos que vão permitir com que ela consiga subir em árvores. Então, ela tem aquelas bolinhas nos dedos de cada pata. Ainda que se possam estabelecer algumas diferenças entre sapos e rãs, estas diferenças não são utilizadas pelos cientistas na sua classificação. Então, como eu disse, são diferenças utilizadas apenas no cotidiano, não são diferenças com base filogenética ou científica. O seu nome, né, vem do grego e significa sem cauda. Então, vocês têm aí os representantes. Nós temos sapos, rãs e pererecas. Vocês têm aí na imagem representados justamente os três. Nós temos o sapo, aí no C, na imagem C. Nós temos temos pererecas aí na imagem D, na imagem E também. E nós temos uma rã lá na imagem I, ok? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, perguntar, anotar para perguntar na próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!